Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, que nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar nos lares de vocês. Pois é, gente, estamos aí no período do Natal, não é? Então hoje eu quero fazer um vídeo sobre o aniversariante, sobre Jesus Cristo, que no Natal, não é muito esquecido, não é? Muitas coisas ocupam o lugar de Jesus no Natal: o consumismo, não é? A ceia, os presentes, o Papai Noel, o amigo oculto, não é? As pessoas se preocupam com isso, mas de Jesus ninguém se lembra, não é? Então hoje eu quero fazer um vídeo. No ano passado eu fiz um vídeo sobre o Natal, a importância do Natal. Por mais que tenha virado comércio, mas tem um sentido muito grande para nós cristãos. A igreja colocou o dia 25 de dezembro para a gente celebrar o Natal, lembrar que Jesus Cristo nasceu para nos salvar. Então hoje eu quero fazer um vídeo sobre isso. Jesus Cristo, o único Salvador. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele nasceu? Por que ele viveu no meio de nós? Então eu quero para você celebrar bem esse Natal, né? Essas coisas, gente, é acréscimo. Não é que você não possa passar com a sua família, é para você passar. Não tem problema nenhum você fazer a ceia, você fazer um amigo oculto. Não estou falando contra isso. Mas tem gente que dá mais valor a essas coisas. E Jesus Cristo onde fica? Será que você se lembra pelo menos de fazer uma oração? De ir à igreja? De ir à igreja. Não é? Tem missa na véspera, e a missa do galo, né? Nas paróquias, e tem a missa do dia 25. Tá? É dia de preceito, é dia de você ir à missa. Então tem gente que não está nem aí, tão preocupado com a festa, viajar. Gente, as festas cristãs, Páscoa, Natal, os dias santos, não é para a gente ir para a praia, não. Infelizmente, as pessoas hoje, né, por que nós estamos vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo sem Deus, né, acontecendo várias coisas no mundo? Por quê? Porque as pessoas deixaram Deus de lado. Eu já falei isso aqui, o pessoal fica falando da Idade Média. Eu queria ter vivido na Idade Média. A Idade das Trevas. Que Idade das Trevas? Coisa nenhuma. As pessoas na Idade Média davam valor às coisas de Deus. Hoje as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. As pessoas estão preocupadas com consumismo, passear, farrear, beber. Mas e Jesus Cristo onde fica, gente? Nem lembra que Jesus nasceu por mim e por você. É a encarnação do Verbo. Eu vou explicar isso aqui. Eu expliquei já isso na aula passada, no ano passado, mas eu vou falar de novo, porque tem muita gente que pode ter se inscrevido depois. Às vezes não assistiu o vídeo do ano passado. Então eu quero explicar por que Jesus veio a esse mundo. Então por que ele é o único Salvador? Porque agora, gente, no Natal, né, vem um monte de aí vem um monte de coisas aí. Será que Jesus existiu? Não é? Será que eu realmente, né? Para que celebrar o Natal? Será que foi dia 25? Não importa.
importa se Jesus nasceu 25 ou não nasceu. A igreja fixou, o Papa fixou dia 25. O que a igreja fixou, gente, ninguém discute mais. Até isso, antigamente não tinha esse tipo de contestação. Agora fica esse negócio, será que Jesus existe? Será que Jesus nasceu dia 25? E daí? É o dia que a igreja colocou para a gente celebrar o nascimento de Jesus, que tem que celebrar. Agora, se foi 25, se não foi 25, não importa. O Papa fixou esse dia. O que a igreja fixa na terra, Jesus liga lá em cima. O céu celebra dia 25. Os anjos estão lá cantando. Brincadeira, né? Claro, isso é uma descontração minha. Entendeu? Mas os anjos estão lá celebrando, os santos estão celebrando. O que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Não temos que celebrar. Jesus nasceu, não nasceu? Então a igreja escolheu um dia para a gente celebrar. Agora, se é 25, se não é 25, não interessa. As pessoas ficam preocupadas com coisas que não é para se preocupar. O importante é lembrar que Jesus nasceu. Para que ele nasceu? Isso é que é o mais importante. E que ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. As pessoas nem lembram disso. O Papai Noel hoje tem mais vez do que Jesus. Eu não sou contra o Papai Noel. O Papai Noel virou comércio. Mas qual é o sentido do Papai Noel? São Nicolau, que dava brinquedos, presentes para as crianças no Natal. Foi um bispo. Então, o verdadeiro Papai Noel é São Nicolau. Infelizmente, fizeram depois aí um monte de coisa que não tem nada a ver com o Papai Noel. Para poder ganhar dinheiro. Mas o verdadeiro sentido do Papai Noel é isso. Tem sentido você montar sua árvore, você botar lá o seu pisca, tudo isso tem sentido. Entendeu? A árvore é o símbolo da vida. O pinheiro, quem começou com o presépio? São Francisco de Assis. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos entender o significado das coisas, por que nós celebramos. Vamos voltar ao que era antes. Antigamente as pessoas celebravam o Natal. Hoje as pessoas não estão nem aí. É uma falta de amor muito grande com Deus. E as pessoas nem se reúnem mais no Natal. É cada um por si, Deus para todos. É um egoísmo, é uma falta de amor, uma falta de perdão. Quem que você precisa se reconciliar? Quem que você precisa perdoar? Como é que você vai celebrar o Natal com raiva de alguém, de mal com alguém? É preferível você não celebrar o Natal. Jesus disse isso. Se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você vem fazer a sua oferta. Você não pode nem comungar. Se você tiver brigado com alguém, você não pode nem receber a comunhão. Então como é que você vai celebrar o Natal, gente? Brigado, com raiva de alguém? Perdoa. Ah, mas aquela pessoa me fez isso. Perdoa. O cristão, Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Jesus deu exemplo. Jesus é pra gente imitar. Ser cristão é pra gente imitar Jesus. Ser cristão não é um homem grandão, não. É você ser imitador de Cristo. Não adianta nada você usar um crucifixo, igual eu uso aqui, se você não imita Jesus. Por que a gente usa esse crucifixo no peito? É pra gente imitar, lembrar, né, não só do que Jesus passou por nós, mas também imitar suas ações. E Jesus, aqui na cruz, Jesus perdoou aqueles que estavam matando ele. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, se você precisa, não é só no Natal. Não estou falando que é só no Natal. Você tem que perdoar sempre. Entendeu? Mas se você ainda está brigado com alguém, se você ainda está com ressentimento, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, perdoa. Então o Natal é para isso, gente. É para você realmente fazer o exame de consciência. O que eu vivi esse ano? Eu vou falar sobre isso. No último vídeo que eu vou fazer esse ano, eu vou falar sobre isso. Faça uma reflexão. O que eu vivi esse ano, das coisas boas e das coisas ruins. Então, gente, estou fazendo essa introdução aqui para você celebrar o Natal como o Natal tem que ser celebrado. Tá? Então, vamos lá. Então, o nosso vídeo de hoje é Jesus, o único Salvador. Tá bom? Então, por que e para que Jesus nasceu? Eu tenho que voltar, gente, a explicar lá do começo. Tem gente que às vezes até já ouviu essa explicação no meu canal, mas tem muita gente que às vezes se inscreveu agora e não ouviu. Então eu tenho que explicar. Para você entender o Natal, o que é o Natal, eu tenho que voltar lá no começo.
o que a gente chama de mistério da redenção. Para você entender a vinda de Jesus, a salvação que Jesus nos trouxe, você tem que entender lá do começo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus criou o homem e a mulher em comunhão com Deus. Tá? Eles tinham, a gente vê lá no Gênesis, não é? Aquela comunhão que o homem e a mulher tinham com Deus, lá simbolizado lá pelo paraíso. Não é? Eles não tinham vergonha de Deus, eles andavam nus, tudo isso é simbólico, mas para a gente poder entender. Eles tinham uma comunhão profunda com Deus, porque foi Deus quem os criou. Então quando Deus dá aquela advertência para eles, vocês não podem comer dessa fruta que não tem nada a ver com maçã, não sei de onde tiraram a coitada da maçã, né? O Padre Léo falava que era jaca, né? Porque caiu na cabeça da Eva lá e ela ficou doida lá e negou Deus. Não é mais brincadeira do Padre Léo. Mas não tem maçã, nem jaca, nem nada. É simbólico. Isso quer dizer o quê? Deus, enquanto o homem e a mulher estivessem na comunhão com Deus, eles seriam felizes. Eles tinham uma comunhão profunda com Deus. Eles perderam isso. Quando eles comeram aquela fruta, aquela simbologia da fruta, eles ouviram o demônio. Vocês sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o homem querendo ser Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Não é isso que nós estamos vendo hoje? O homem querendo ser Deus. Eu faço a minha lei, eu faço a minha moral. Então esse é o pecado original que entrou no mundo. Então o homem perdeu a comunhão com Deus. Quebrou. É a ponte, né? É a ponte que eu já expliquei. A ponte que ligava o homem a Deus, o homem e a mulher, quebrou. O homem não tinha mais acesso a Deus, a ponto de não poder nem chamar Deus de Pai. O homem só vai poder chamar Deus de Pai com Jesus Cristo, pelo batismo. Né? Jesus vai ensinar, inclusive, o Pai Nosso. Então, o homem não tinha mais acesso a Deus. Não tinha, gente, uma pessoa que pudesse reparar isso. Por mais um homem mais santo que existisse, não podia reparar isso. Então, o que aconteceu? Aí vem a importância do Natal. Está lá na carta aos Hebreus. Se eu não me engano, Hebreus 10, versículo, não sei se é o versículo 9, por ali. Jesus chega, o verbo, né, chega para o Pai e fala: dai-me um corpo para mim fazer a tua vontade. Né? Ou seja, Deus veio à Terra para quê? Se encarnou como homem, o verbo se encarnou como homem para poder reparar o pecado de Adão. Tá? Então é a encarnação, isso é o Natal. Um Deus, e o Padre Léo explicava muito bem sobre isso. Gente, Deus é um espírito perfeito. Deus aceitou a maior das humilhações, se encarnar como homem. Isso para Deus é uma humilhação. Por quê? Porque é a carne estragada, a carne que apodrece. Tanto que a carta aos Hebreus também diz: Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Então Jesus sentiu toda a miséria humana na sua carne. Isso para Deus é uma humilhação. Mas por quê? Por que Jesus aceitou isso? Aí é que vem o título do nosso vídeo de hoje. Jesus, o único Salvador, o único Redentor, a ponte entre Deus e o homem. Por quê? É ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem. Nenhum homem, nenhuma mulher, nem a Virgem Maria, nem São José, nenhum anjo, nenhum santo pode ocupar o lugar de Jesus. Por quê? Porque ele é o único que aceitou essa condição, pagar esse preço, esse resgate. É o que diz São Paulo na carta a Timóteo. Ele é o nosso mediador. Por quê? Se ofereceu em resgate por todos. Aonde? Na cruz, aqui. No leio da cruz. Por isso que a cruz não é um símbolo de derrota. É um símbolo de vitória. É aqui que Jesus derrotou o demônio. Então, gente, aí vem. Então ninguém podia pagar essa conta. Deus veio pagar no nosso lugar. Jesus veio como homem. Então Jesus se encarnou como homem, para que, como homem, ele pudesse pagar no meu e no seu lugar a dívida que era minha e que era sua. Olha até onde vai o amor de Deus por nós. E tem gente aí que fala que Deus não me ama. Meu amigo, o que mais Deus precisa fazer? Mais o que Deus precisa fazer pela humanidade?
Jesus chora muitas vezes nas aparições de Jesus, da Virgem Maria. Por que a maioria das vezes Jesus e Nossa Senhora aparecem chorando? Nas imagens do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? La Salete, por quê? Por causa da ingratidão do homem e da mulher. O que mais Deus precisava fazer? O que mais? Se Deus assumiu o meu e o seu lugar para que eu e você não morrêssemos, não fôssemos para o inferno e tivéssemos a redenção e a salvação. Jesus abriu. Gente, o céu estava fechado. Ninguém tinha acesso ao céu. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. Por isso que a igreja ensina. Elias não foi para o céu. Enoque não foi para o céu. Isso é simbólico. Ninguém foi arrebatado. Ninguém. O céu estava fechado por causa do pecado. Quem que abriu o céu? Jesus. Agora sim. Agora o céu está aberto. Todos nós temos acesso. Agora eu posso chamar Deus de Pai. Você já pensou o que eu poder chamar a Deus de Pai? Todos nós somos, pelo batismo, somos irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e membros da igreja. Já expliquei sobre isso aqui várias vezes. Olha só até onde vai o amor de Deus por nós. Então Deus pagou essa conta no meu e no seu lugar. Aí agora vem a questão, não é? Que mais deixa o coração de Deus triste. Que as pessoas não entenderam nada. Não é? E dentro da própria igreja. Agora, infelizmente, eu tenho que falar uma coisa com uma dor muito profunda no meu coração. Por que a igreja católica está tão dividida, né? Nesses 2000 anos, houve tantas divisões. E continua até hoje. Justamente por causa disso. As pessoas ainda não pararam para pensar, entendeu? Qual é esse Jesus que se encarnou no seio da Virgem Maria? Ah, outra coisa que eu queria falar. Deus escolheu uma família. Por isso que eu já expliquei aqui. Duas instituições que hoje é mais atacada pelo demônio. A igreja, que Jesus fundou, e a família. Gente, Deus quis se encarnar numa família. Jesus não precisava de ter uma mãe. Jesus não precisava de ter um pai, que ele já tinha Deus. O pai dele é Deus, tanto que ele fala lá, aos 12 anos, eu já estou na casa do meu pai, lá no templo. O pai de Jesus é Deus, é o único filho de Deus, é Jesus. Ele quis não só ter uma mãe, mas ter um pai adotivo. Tanto que quando São José viu que Nossa Senhora estava grávida, ele queria ir embora. Deus falou com ele, não. Você vai pôr o nome dele de Jesus e ele vai salvar o seu povo de seus pecados. A Sagrada Família, Jesus viveu até os 30 anos com Maria e com José. E era obediente, diz lá a carta São Lucas. Então por isso que o demônio quer destruir a família. Se o próprio Filho de Deus quis se encarnar dentro de uma família, olha a importância da minha e da sua família. Por isso que eu falei a questão do Natal. Não tem problema nenhum você passar com a sua família. Pelo contrário, deve passar. Mas não se esqueça de Jesus. A família, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Até para poder salvar a tua família. Porque eu tenho certeza que muitos precisam de salvação. Muitos. Está todo mundo salvo? Duvido. Está todo mundo seguindo a Deus? Duvido. Então é para você pedir pela sua família. Quantas vezes eu já pedi pela conversão da minha família? Porque precisa de conversão. Muitos da minha família precisam de conversão. Não é só seguir uma religião, gente. Se você perguntar para a sua família, todos eles vão falar, eu sigo uma religião. Eu não estou falando disso. Conversão, mudança de vida. É o que eu falei. Às vezes muita gente está brigado, muita gente está com mágoa, com ressentimento. Isso vai te levar a quê? Aí depois morre e fica chorando. Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas por que não fez quando estava vivo? Por que não fez? Tá certo você, né, ir lá no cemitério, mandar celebrar a missa, a igreja manda fazer isso. Mas e em vida, você fez? Às vezes não fala, é o que o Padre Léo falava, né? Eu cito ele muito aqui, gente. Eu sinto muita falta dele, porque era um homem que eu aprendi muito com ele. Em vida, nunca, né, falou pro marido, pra mulher, pelo pai, pra mãe, eu te amo. Aí depois que morre, vai nesse centro aí, né? Ah, eu quero saber como é que tá fulano, como é que tá Bertão. Aí agora não adianta. Quero que mande uma carta, né? Igual ele falava, né? Psicografia, né? Não sabe nem o endereço direito de onde mora. Vai escrever carta. Numa lei não tem como escrever carta, não, gente. Lá não tem como escrever carta, lá não tem caneta, lá não tem nada. Em vida, o que você fez? Você amou?
Você amou seu pai, sua mãe, seu irmão. Não, fica brigado a vida toda. Aí depois que morre, aí fica lá chorando. Isso aí chama-se falsidade. Não seja falso. Então, gente, Deus quis se encarnar dentro de uma família. Né? Olha só. Para quê? Para santificar a família. Por isso a importância também de nossa. Por isso que no Natal, né, a importância né, não só de Jesus, mas também de Nossa Senhora, São José, não é? A Sagrada Família. Então, é um exemplo para nós. Então, Deus quis também ter uma família. Por isso que ele é tão atacado hoje. Por que o demônio quer destruir a família? Fica aí botando essas caricaturas de família, que não são família. O que é a família no plano de Deus? Já falei sobre isso, vou falar novamente. Pai, mãe e pelo menos um filho. Isso é família no plano de Deus. As outras, gente, é caricatura de família. Me desculpe eu falar. Não é família. Tanto que Deus se encarnou numa família. Jesus, Maria e José. Essa é a família sagrada por Deus. Então, no plano de Deus, essa é a família de Deus. Mas hoje o que as pessoas estão buscando em caricaturas de família? As pessoas não querem mais ter filho, as pessoas não querem mais, né, receber o sacramento do matrimônio. Ou se recebe o sacramento do matrimônio também não leva a sério, já estão logo se separando, não faz a sua parte, não é? Fazer o quê? Então, gente, Deus se encarnou, Jesus se encarnou. Agora vem o meu vídeo de hoje, o nome do meu vídeo de hoje é o quê? Jesus, o único Salvador. Único. Gente, eu já falei aqui, eu respeito todas as religiões, todas. Não discuto religião, não brigo por causa de religião, não. Cada um vai viver a sua religião. Agora eu tenho que falar para os católicos. Para nós católicos, cristãos, o único Salvador é Jesus Cristo. O único. E é isso que eu vou colocar aqui hoje. Mas por quê? Porque Jesus era bonitinho, porque ele era bonzinho. O que as religiões falam de Jesus? Ah, Jesus era um grande homem. Jesus era um espírito evoluído. Jesus era um grande profeta. Tudo isso as religiões falam de Jesus. Até aqueles que não gostam de Jesus e da igreja, como os ateus lá da Revolução Francesa, eles não gostavam de Jesus e não gostavam da igreja, mas falavam bem de Jesus. Jesus foi um grande homem. Gente, Jesus foi muito mais do que isso. Jesus não pode ser comparado com ninguém, com nada e nem com ninguém. Mas por quê? Por causa da fama dele, não é? Porque ele era mais bonitinho. Por quê? Qual é a diferença? Por que Jesus fez a diferença neste mundo? Por quê? É isso que eu quero colocar aqui agora, fazer uma reflexão com você. Entendeu? Eu já comecei falando. Agora eu quero falar porque na própria igreja, agora com dor no meu coração, como eu falei, até dentro da própria igreja católica, principalmente hoje, né? Com a teologia da libertação, que é uma coisa terrível na igreja católica. Infelizmente, eu fiz um vídeo aí, a igreja teologia da libertação. Infelizmente, gente, a teologia da libertação acabou com a verdadeira igreja católica. Dividiu, como divide até hoje. Não é só no campo da fé, mas no campo da moral, no campo da política. Por que a igreja está tão dividida hoje no campo da política? Eu sou da esquerda, eu sou da direita, não é? Mas por quê? Fruto da teologia da libertação. E o que a teologia da libertação prega? Não é esse Jesus como Salvador da humanidade, não. É o Jesus bonzinho, que aceita. Primeira coisa, é o Jesus bonzinho que aceita tudo. Você pode fazer tudo. Desde que você faça o bem, você pode viver de qualquer jeito. É isso que está no Evangelho? É isso que está na Bíblia? É isso que está na tradição da igreja? Que Jesus aceita tudo? Que Jesus perdoa tudo? Jesus é misericordioso. Mas e a justiça divina onde que fica? Jesus veio como misericórdia, mas agora ele vai vir como juiz. E a Bíblia diz bem claro, haverá choro e ranger de dentes.
Ficar de pé diante do orar e vigiar e orar para você ficar de pé diante do Filho do Homem. Então Jesus não prometeu, gente, vida fácil para os seus seguidores, que todo mundo ia para o céu. O que diz hoje aí? É o cristianismo light. Né? É um Jesus Cristo que não me compromete, eu não tenho que mudar de vida, eu não tenho que fazer penitência. Não é? Por quê? Eu tenho que me organizar em sociedade, eu tenho que viver bem aqui, né? É o Jesus bonzinho, né? Eu tenho que fazer caridade, né? Porque caridade, gente, até quem não é cristão faz. Filantropia qualquer um faz. Mas aí que tá, o cristianismo faz caridade por amor, porque aquele ali é filho de Deus. Entendeu? Então, gente, a teologia da libertação tirou o foco, né, de quem é Jesus para nós. Jesus, gente, não é um revolucionário, não é um homem que veio aqui para a gente falar só palavras bonitas, que eu quero ouvir. Muitas vezes, gente, é você falar alguma coisa que o outro não quer ouvir. Se o outro está doente e ele não quer ir no médico, você vai passar a mão na cabeça dele, você pega ele à força e vai e leva. Senão ele vai morrer. Então nós também temos que fazer a mesma coisa. A gente tem que falar a verdade. Fulano, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Agora, tem gente falando aí que ninguém vai para o inferno, vai todo mundo para o céu. Mentira. Jesus não disse isso. Mas por quê? Porque a pessoa de Jesus, as pessoas não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus? Se a gente fizesse essa pergunta para todo mundo, quem é Jesus para mim e para você? Às vezes muita gente pode até falar, não, Jesus é o Senhor da minha vida. Muita gente vai falar isso. Mas será que vive de acordo com isso? Claro, gente, que todos nós somos pecadores. Claro, eu também sou. Eu tenho que me confessar sempre. Eu tenho que me arrepender sempre dos meus pecados. Eu não estou falando que a gente não erre. Entendeu? Mas a gente tem que pelo menos tentar ser melhor. Mas não é o que a gente vê. Por que o Gandhi não se tornou cristão? Ele amava Jesus, mas porque ele disse, por causa do contra-testemunho dos próprios cristãos, que falam, mas não fazem. Está dentro da igreja, gente. Cristãos que ficam dentro da igreja, trabalham dentro da igreja e não falam oi com o próximo. Uma mitidez, gente, pelo amor de Deus. Trabalha dentro da igreja. Um semblante que ninguém consegue ficar perto. Não dá um sorriso. Aquele carrancudo, fechado. São Paulo disse isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. E ele estava preso quando ele falou isso. Então, gente, Jesus para nós é muito mais do que isso. É muito mais do que um profeta. É muito mais do que um espírito evoluído. É muito mais do que vir para poder eu me organizar em sociedade. Entendeu? Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o meu redentor. É o meu salvador. O único. Não pode ser comparado com ninguém, gente. Os outros são pessoas boas. Buda foi um grande homem, Maomé foi um grande homem, não é? Moisés foi um grande homem, os santos foram grandes homens, mas ninguém pode ser comparado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada e nem ninguém. Então eu quero analisar com você aqui alguns textos da Sagrada Escritura que falam sobre isso. Aí nós vamos comentando, eu quero comentar com você. Tá? A diferença entre Jesus e os outros fundadores de religião. Entre Jesus e esse Jesus aí que prega a teologia da libertação, esse Jesus que prega os comunistas, não é? Que mataram não sei quantas milhões de pessoas, não é? E tem muita gente que apoia, né? Gente que é do comunismo. Então temos que rezar muito, gente, pelo nosso Brasil, para que o nosso Brasil não vire uma Venezuela, não vire uma Nicarágua, não vire uma Cuba, uma China. Mas por quê? Porque não conhece a verdade. Então eu quero colocar aqui alguns textos da Sagrada Escritura que falam que Jesus não é uma pessoa qualquer, que é o nosso único Salvador, único.
Então é o que eu quero colocar hoje. Primeiro texto que eu quero comentar com você é o livro de... Anote esses textos, tá? Anote os textos aí para você ler em casa. Primeiro texto que eu quero comentar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz São Lucas. São Lucas quem escreveu, mas quem falou foi São Pedro. Gente, presta atenção. Em nenhum outro há salvação. Olha aí. Salvação, gente, é só em Jesus Cristo. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro, não tem exceção. Os outros são maravilhosos, são pessoas boas, tudo bem, não vamos discutir isso. Não estou discutindo isso. Agora não pode ser comparado com Jesus. Jesus é o único Salvador. Único. Em nenhum outro há salvação. Então, meu amigo, se você está buscando fora de Jesus Cristo, você não vai se salvar. Me desculpe, eu tenho que falar isso. Por isso eu estou falando. Nem todo mundo da nossa família vai se salvar. Porque nem todos buscam o verdadeiro Redentor, que é Cristo. Vão buscar outros lugares aí que não tem. Por isso que eu estou falando, gente. O único Salvador é Jesus Cristo. Então não tem esse negócio que eu me salvo. Eu sozinho. Eu vivo de qualquer jeito, depois eu volto para me reparar. É o que diz a reencarnação. Não existe isso, gente. Então para que Jesus? Se você acredita na reencarnação, então não precisa de Jesus. Você mesmo se salva. Vai nessa que você vai se salvar. É um perigo isso. Então, trocam Jesus por quê? Pela reencarnação. Aí você escolhe quem que você quer seguir. São Pedro explica que a nossa salvação foi conquistada, olha só, não por bens perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imolado. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. Então, gente, a nossa salvação custou o sangue de Cristo. Eu já fiz um vídeo aqui também sobre isso. Você conhece o poder do sangue de Cristo? É o sangue que nos lava do pecado. Por isso que é bom você olhar para Jesus crucificado, ter uma imagem de Jesus, onde Jesus está totalmente sangrando. E aquilo ali choca, mas é para chocar mesmo. Jesus derramou até a última gota do sangue para nos salvar. Veja o filme A Paixão de Cristo, você vai entender o que eu estou falando. Eu não gosto de ver o filme A Paixão de Cristo, porque Jesus não sofreu aquilo ali. Sofreu muito mais. Muito mais. Não foi aquilo ali, não. Foi pior do que aquilo ali. Porque Isaías diz que ele foi massacrado pelos nossos pecados. Toda a humanidade ali estava... Jesus estava ali recebendo toda a paga da humanidade. Todo o pecado da humanidade em cima dele. Então, ele ficou irreconhecível, diz o profeta Isaías, o Messias. Ele já não tinha mais nem aparência humana, diz Isaías. Aquele médico, Pierre Barbet, naquele livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, um médico francês que estudou 40 anos a morte de Jesus, fala que Jesus ficou irreconhecível, desfigurado. Ele inclusive mostra até com as fotos que ele tirou na época do Santo Sudário. É só você ver o Santo Sudário, que já, para mim, é verídico. Eu acredito no Santo Sudário também, já fiz um vídeo sobre o Santo Sudário. Então foi pior do que aquilo ali do filme. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, a cruz. Tá vendo a importância da cruz? Para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. 1 Pedro 2,24. Então, gente, agora você tem que fazer a sua parte. Por isso que eu falo, Jesus já fez a dele, agora tem gente que fica de braços cruzados. Jesus já me salvou, eu já estou salvo. Vai nessa. Olha aqui o que diz São Pedro. Agora você tem que fazer a sua parte. Jesus já fez a parte dele. Agora, eu e você temos que fazer a nossa. Vivendo o quê? Uma vida santa. Claro que nenhum de nós aqui vai conseguir isso. Não é? São poucos que conseguem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Entendeu? Tem mais textos aqui, tá, que eu quero colocar para você ver a importância
de nosso Senhor Jesus Cristo na vida do cristão. Olha aí, João capítulo 10, versículo 9. Esse texto é muito importante. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 9. Se alguém entrar por mim, Jesus falando, o próprio Jesus dizendo, se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, eu sou a porta. Tá vendo? Jesus é a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então não tem exceção. Não tem exceção para ninguém. Todo mundo, gente, precisa da salvação que Jesus veio trazer. Todo mundo. Quem nasceu homem, quem nasceu mulher, precisa da salvação de Jesus Cristo. Entendeu? Inclusive esses que as pessoas seguem. Buda, Maomé, todos esses fundadores de religião também precisa da salvação de Jesus Cristo. Todo mundo, não tem exceção para ninguém. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. Gente, a palavra eu sou quer dizer Javé, Deus. Ele está falando, eu sou Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus está dizendo aí, eu sou Deus, eu sou a porta. Só tem uma conclusão. Ou Jesus é Deus, feito homem, ou Jesus é um louco, doido varrido. Me desculpe falar. Você escolhe. Porque uma pessoa chegar e falar isso, né, quem entrar, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo, ou ele é Deus ou ele é um maluco. Como houve muitos na história do mundo. Mas todos nós sabemos que Jesus estava muito consciente daquilo que era a missão dele e foi até o fim. Agora, Deus te dá liberdade, Deus te dá livre-arbítrio. Se você quiser seguir esse Jesus que não salva, porque esse Jesus da teologia da libertação não te salva, não. O que adianta você viver bem aqui e depois você não ir para o céu? Porque estão te enganando. Se você não viver de acordo com a vontade de Deus, você não vai para o céu, você vai para o inferno. E Jesus falou do inferno. Jesus não falou só do céu, Jesus falou do céu também. Na casa de meu pai há muitas moradas, é verdade, Jesus falou do céu, mas Jesus também falou do inferno. Várias vezes Jesus falou do inferno. Não foi uma vez só não, várias. Entendeu? Então não vai todo mundo para o céu. Só vai para o céu aquele que realmente crê que Jesus é o seu Senhor e vive de acordo com isso. Não é só outra coisa. Não é só falar com a boca. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Mas não basta falar. Tem que praticar, fazer. Nem toda... Isso, gente, é um versículo que todos nós tínhamos que ter na cabeceira da nossa cama. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Olha aí. Então não basta dizer, não basta eu chegar aqui e falar para você, eu também posso perder minha salvação. Não adianta nada eu falar para você, mas se eu não fizer a minha parte, São Paulo, gente, foi o homem que mais trabalhou para Deus. Assim, viajou em vários lugares. E o que ele fala lá no final da vida dele? Eu tenho que ter cuidado para que eu também não perca a minha salvação. Eu tenho que cada dia matar um leão por dia. Ele diz isso. Eu não tenho salvação garantida. Ninguém tem salvação garantida. E você tem que fazer a sua parte até você morrer. Porque outra coisa, depois da morte, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito, meu amigo. Se você morrer sem Deus, você não vai voltar. Não cai nessa conversa fiada. Eu vou viver aqui de qualquer jeito, depois eu volto para consertar. Você não vai voltar. Se você se perder aqui, você se perdeu para sempre. Hebreus 9, 27. Se você não acredita em mim, leia Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez e depois vem o juízo. Eu e Deus. Então, meu amigo, você não vai voltar aqui. A não ser o juízo final. Aí a sua sorte já vai estar lançada. Então, cuidado. Tá? Quando Jesus fala lá, João capítulo 14, versículo 6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está falando exatamente isso. Que eu não sou um caminho. Entenda isso. Quem é professor de português aí pode falar melhor do que eu não sou professor de português. Jesus não falou eu sou um caminho. Ele falou o caminho, único. A verdade, única. A vida. Olha aí, então ele não é um caminho. Se ele tivesse falado um caminho, por exemplo, tem outros. Mas não, ele falou o artigo definido e singular. Não tem outro caminho. Então, ou você segue o caminho, é aquela oração eucarística bonita da igreja, né? Caminhamos na estrada de Jesus. Oração eucarística são 4 ou 5. Tem na igreja. Quem vai na missa sabe. Então, se você caminhar no caminho de Jesus, na estrada de Jesus, você vai alcançar o céu. É o único caminho, não existe outro. É o único caminho que leva a Deus é Cristo. A verdade única. Então, gente, se ele é a única verdade, os outros são mentira. Então, esse é o perigo de você frequentar outras religiões. Então, o católico ele tem que respeitar todas as religiões, respeite todas as religiões, mas não frequente nenhuma. Eu não frequento nenhuma, a não ser a minha. Com respeito, respeitando todas as outras crenças. Mas se você é católico, você segue Jesus Cristo, você não deve frequentar nenhuma outra religião. Porque Jesus foi bem claro. Eu sou o caminho, a verdade. Se Jesus é a verdade, as outras são mentira. E nós sabemos que o demônio é o pai da mentira. Então o demônio pode fazer presente em certo tipo de lugar. Gente, o demônio pode se fazer presente até para te enganar. Por quê? Porque você às vezes está fazendo coisas ali que Deus fala para você não fazer. Evocar os mortos, fazer adivinhação, magia e várias outras coisas que a gente sabe que tem nas outras religiões. Então, ele é o caminho, a verdade, a vida. Tá? Se ele é a vida, os outros caminhos são de morte. Morte o quê? Morte eterna, morte da alma, ou seja, então você vai para o inferno. Então, o único lugar o único que te leva para o céu é Jesus Cristo. Por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o único caminho de salvação. Não estou falando de intercessão, estou falando de salvação, entenda isso. Não estou falando que você não possa pedir intercessão de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. E, infelizmente, os irmãos protestantes também não entendem isso. Fala que não pode pedir porque Jesus, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus é o único caminho de salvação. Estou falando de salvação, né? O título é Jesus, o único Salvador, não é o único intercessor. Isso é uma coisa que eu quero explicar. Jesus é o único Salvador, ninguém mais, nem a Virgem Maria, nem os anjos, nem os santos. Agora, ele não é o único intercessor. Intercessão você pode pedir várias pessoas, até quem está aqui nesse mundo. Você pode pedir até qualquer um para rezar por você, não tem problema. É oração de intercessão, não tem problema nenhum. Até os evangélicos fazem isso. Pede para o pastor rezar por eles, orar por eles. É intercessão. Então não estou falando de intercessão. Salvação. O nosso único Salvador e Redentor é Jesus. Entendeu? Então, o católico não pode frequentar nenhuma outra religião. Jesus não é simplesmente um grande profeta. Tá? Ele é muito mais do que isso. Tá? Ele é a melhor definição de Deus que a igreja dá. Deus encarnado. Deus que se encarnou como homem. Tá? Aí agora, a melhor definição de Jesus quem deu foi São João Batista. Ao apresentar Jesus ao povo judeu, e o judeu esperava o Messias, por isso que eles não aceitaram Jesus. Por que o judeu até hoje não aceita Jesus? E, infelizmente, tem muitos cristãos também que não aceitaram Jesus. Por quê? Porque vivem totalmente um cristianismo errado. É o Jesus Cristo light, que não salva ninguém. Não é? Então, São João Batista, ele apresenta Jesus como o quê? João 1, capítulo 9. Eis o Cordeiro de Deus, olha aí, que tira o pecado do mundo. Aí, essa é a missão de Jesus. Então, só Jesus pode tirar o pecado do mundo. Em cada tempo e em cada lugar. Pois só Ele pôde pagar o preço dos pecados da humanidade. Gente, eu já falei, torna a dizer. A carta aos Gálatas, São Paulo diz bem claro. Aquele que era suspenso no madeiro era considerado como maldito. Jesus se fez maldição por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Então, meu amigo, por que Jesus
é o único Salvador, o único Redentor que nós celebramos no Natal e depois vamos celebrar na Páscoa. Por quê? Porque, não é porque Jesus era bonzinho, porque ele era... Jesus é muito mais do que isso. Mas para que ele veio, gente? Por isso que por que os judeus não aceitaram Jesus? E também hoje os cristãos da teologia da libertação não querem saber de Jesus? Porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E as pessoas hoje o que mais estão fazendo é pecar. E não querem se converter. Sem conversão, gente, não há salvação. Então, se a gente não apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, ele não salva. Quer ver? O que prega a teologia da libertação? Jesus não fez milagre. Se Jesus não fez milagre, então ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não pode salvar. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode fazer milagre. Ah, Jesus não multiplicou os pães. Foi uma partilha. Então rasga a Bíblia. Ali fala que foi um milagre. Jesus, de 2 pães e 5 peixinhos, ele alimentou a multidão. Como é que foi partilha? Está vendo como é que esvazia a missão de Jesus? Esvazia a missão de Jesus? Esse Jesus, gente, não pode fazer nada. Esse Jesus social não pode salvar ninguém. Mesma coisa o Jesus dos judeus. Por que os judeus não aceitaram Jesus? E até hoje não aceitam. Porque achavam que Jesus vinha o quê? Um cavalo branco, não é? Com a arma na mão, com espada, para guerrear contra os inimigos dos judeus. Os judeus sempre tiveram em guerra, até hoje. Você vê aí. Você vê como é que está Israel aí, até hoje. Por que eles não aceitaram Jesus? Quando eles viram Jesus montado num jumentinho, esse não é o nosso Deus. Mas Jesus veio para... É a humildade. É um rei humilde. Jesus veio para nos dar exemplo. Se ele que é Deus se rebaixou, e nós? Por que a gente não pode se rebaixar? Entendeu? Então, por isso que os judeus não aceitaram Jesus e não aceitam até hoje. Por que eles esperam o Messias até hoje? Estão lá esperando até hoje o Messias para reconstruir o templo, para guerrear lá contra os inimigos dos judeus. Mas o Messias não é. Esse não é o papel do Messias. O papel do Messias é para tirar o pecado do mundo. E é o que mais a gente vê. Infelizmente. Não é? Fazer o quê? Então, gente, eu espero que você tenha entendido qual é o verdadeiro papel de Jesus neste mundo, para a igreja, não é? E se tiver padre, bispo, ensinando um Jesus diferente, corra, sai fora. Não siga esse padre, não siga esse bispo. Infelizmente eu tenho que falar isso. Quem me conhece sabe, não existe ninguém mais fiel à igreja do que eu. Você nunca vai me ver aqui eu falar o nome de um padre, de um bispo. Nomes. Nunca vou dizer. E tem muitos que eu vejo aí dando contra-testemunho. Eu não vou falar mal da pessoa dele. É ungido de Deus. Jamais vou falar contra ele. Agora, que muitos aí ficam dando contra-testemunho com a sua vida e com os seus ensinamentos, é verdade. Por isso que a igreja está dividida. Por que muita gente sai da igreja? Está saindo da igreja? Muitas vezes a culpa é da própria igreja, dos padres e dos bispos. Por quê? Primeiro, pelo contra-testemunho, é o que eu falei, não dão testemunho de Jesus. Segundo, aquilo que ensinam. Gente, as pessoas vão buscar fora o que elas não têm em casa. Não é assim quem é casado? Quem é casado aí sabe. Todos nós sabemos. O próprio povo diz isso. O homem ou a mulher, mas mais o homem. O homem vai buscar fora quando ele não tem em casa. E isso é uma verdade. Quantos casamentos terminam por causa disso? Ou o homem ou a mulher não faz a sua parte. Não dá atenção ao marido, né? Não dá atenção à esposa. Não é verdade? E o casamento acaba. Quando o marido ou a mulher não busca fora, né? Não vai buscar um amante. Na igreja é a mesma coisa. Tanto que São Paulo compara o casamento, né, do homem e da mulher com o casamento de Cristo com a igreja. É a mesma coisa. Por que as pessoas estão abandonando a igreja, a esposa de Cristo, para ir buscar fora? Por quê?
Porque lá, muitas vezes, eles têm o que eles não têm aqui. O acolhimento, primeiro, o acolhimento dos pastores, dos pares, não é? E dos próprios leigos também, mas principalmente, não é? Os ensinamentos que nós estamos vendo na nossa igreja. Qual é o ensinamento que nós estamos proporcionando para os nossos fiéis? Hoje, o que as pessoas estão ensinando nas homilias? Em Aparecida, por exemplo, que é um lugar que eu amo de paixão. Muitas vezes eu vejo falando o quê? De política, de social, né? E a espiritualidade fica onde? Então as pessoas vão buscar fora, nas próprias igrejas protestantes. Por que as pessoas hoje estão indo para a igreja protestante? Porque lá eles têm o que eles não têm aqui. Lá se fala de Deus, aqui na igreja católica se fala de política, do social, e Jesus Cristo fica onde? A espiritualidade fica onde? Eu acho que as pessoas ainda não acordaram. A igreja agora que eu acho que está acordando para isso. Então a gente tem que fazer um trabalho de evangelização. É o que eu estou procurando fazer aqui. Então o meu vídeo hoje é para isso. Então, gente, Jesus para nós é o nosso único Salvador e nosso único Redentor. Por quê? Porque é um Deus que se fez homem para me salvar e para te salvar. No meu e no seu lugar, derramou o último sangue dele para me salvar e para te salvar. Agora nós temos que fazer a nossa parte. E como é que a gente faz a nossa parte? Buscando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e passando para frente. É o que eu estou tentando fazer. Por que eu estou com esse canal aqui? Eu nunca imaginei fazer esses vídeos, gente. Nunca. Um cara tímido como eu, quem me conhece sabe que eu sempre fui um cara tímido. Mas por que eu aceitei esse desafio? Por quê? Porque eu estou percebendo, eu estou vendo que as pessoas precisam. E principalmente os católicos precisam de evangelização. Por isso que eu peço mais uma vez que você se inscreva no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você quer me dar um presente de Natal, né, não precisa me dar presente, não precisa mandar cartão para mim. Né? Agora lembrei do Padre Léo agora. Né? Não manda cartão para mim. Entendeu? Eu também peço a você, não quer que manda cartão para mim, não precisa mandar. Não precisa mandar presente nem nada. O meu maior presente é a sua inscrição. Você compartilhar os meus vídeos. Não é? E principalmente você ser um católico convicto. Tá? E você viver a sua fé, o seu cristianismo como Jesus manda. Aí eu tenho certeza que Jesus vai ser muito mais conhecido, amado, né? E o reino de Deus, porque gente, a gente tem que implantar o reino de Deus. A igreja está nesse mundo. A igreja, gente, é para implantar o reino de Deus. Se a igreja não implantar o reino de Deus, ela não cumpre a missão que Jesus deixou. É o que o Papa Bento XVI falou no dia que ele foi eleito. Não é? E eu gosto tanto dessa frase que é um lema para a minha vida. Eu sou um operário da vinha do Senhor. A vinha do Senhor é a igreja. Então a igreja é para quê? É para implantar o reino de Deus. Claro que o reino de Deus só vai ser pleno, né, na parousia quando Jesus voltar. Mas já é para a gente começar aqui. É para começar o reino aqui. Para ser implantado aqui. Então cada um fazer a sua parte. Tenho certeza que Jesus será muito mais amado, conhecido, não é? E vivido. Não é? Então, vamos procurar fazer a nossa parte. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Quero agradecer a Deus por mais esse vídeo e desejar a você um feliz e santo Natal. Que Jesus possa nascer na tua vida, na vida da tua família, e que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, possa abençoar o teu lar, a tua família, e que você continue aí firme na estrada de Jesus. E que possamos continuar firmes aí nesse restinho de ano, e no ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, né, até quando o Senhor quiser. Amém? Quero agradecer também aquelas pessoas que me acompanham, que comentam nos meus vídeos. Agradecer a todos aqueles, né, que me ajudam, né? Meu primo que produz os meus vídeos. Né? Sem ele também eu não conseguiria nem, né, fazer esses vídeos também. É ele que me incentivou a fazer esse canal há 2 anos atrás. Então, peço também que Deus abençoe a ele, a sua família e todos aqueles que rezam por mim. Tá bom, gente? Então, peço a vocês, tá, que me coloquem nas suas orações, porque eu preciso muito de oração, porque a gente que trabalha para Deus,
A gente é muito tentado e o demônio às vezes judia muito da gente. Não é? Então eu preciso muito de oração. Então que vocês também rezem bastante por mim. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Feliz Natal a todos.